Leandro Rodrigues. Declaração de líder, presidente. Senhor presidente, nobres pares e todos que nos assistem presencialmente e também de casa, bom dia a todos. Hoje quero aproveitar esse espaço aqui para falar de dois assuntos. Na verdade, nós estamos montando, protocolando aqui na casa uma frente parlamentar, e a qual já quero agradecer os vereadores que assinaram junto, para a gente fazer esse protocolo, protocolar essa frente, e que são dois assuntos muito interessantes, de grande relevância. Não está funcionando aqui? Agora foi. O impacto do tráfico de drogas na segurança pública. Quero trazer aqui alguns dados, algumas informações bem recentes, de 2000 agora, recentemente 2025, 2024, são as últimas informações que eu trouxe, referente a esse importante tema que traz para nós uma grande preocupação com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E com a nossa comunidade, com as pessoas de modo geral, aonde engloba, dá um impacto através desse mesmo assunto, de tanta relevância, que traz um impacto tão grande que ele fica imensurável para a gente, porque ele impacta muito na saúde, onde vem ocupar leitos do SUS, que poderia ser ocupado por gestantes, por pessoas idosas, por crianças, e muitas vezes é ocupado por essas pessoas, por esses usuários, aonde tem, inclusive, aumentado muito e trazido muito trabalho, muita dificuldade para as famílias, Então, eu trouxe aqui alguns dados. Foram, em 2025, a Brigada Militar, no RS, registrou um aumento de 150% na média de apreensão de drogas, maconha, cocaína e crack, em relação a 2024. Olha que número alarmante. Inclusive, queria deixar aqui meus parabéns para os órgãos competentes, para as nossas polícias, que estão fazendo esse excelente trabalho. Porque se foi feito, se aumentou em 150%, de 25 para 24, 2026 está muito recente, a gente ainda não tem os dados, é porque certamente está sendo feito um trabalho e certamente é porque também está aumentando esse tráfico, esse comércio ilegal. Aqui eu trouxe também essa informação, foram 806 quilos de entorpecentes apreendidos em 2025, isso aqui, em Caxias do Sul, só a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Caxias do Sul apreenderam centenas de quilos, foram 806 quilos, prisões, e realizaram milhares de prisões em flagrante no último ano. Aqui tem uma notícia do GZH, aqui, Jornal Pioneiro, que dos últimos 13 anos, aí essa notícia é de 2024, foi o janeiro mais terrível, foram 17 mortes. Dos últimos 13 anos, foi o janeiro mais triste de Caxias do Sul, um terror, que foram 17 mortes envolvendo diretamente esse envolvimento com o tráfico de drogas e entorpecentes. Aqui tem mais uma notícia, tráfico nas escolas, gente, de Caxias do Sul. Fevereiro de 2025, essa matéria, todas as matérias, todas as notícias que eu trouxe aqui, a gente tem o link ali das informações, é da grande imprensa, é da nossa imprensa local aqui, muito fácil para quem quiser buscar essas informações. E ali também tem um número alarmante, ali diz que 9 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos no Santa Fé, Vila IP e Belo Horizonte, na tarde de sexta-feira, 31, em Caxias do Sul. A ação faz parte da Operação Tríplice. Aqui estou com dificuldade para ler ali. Da Delegacia de Repreensão e Ações
criminais de Caxias do Sul, DRACO. Então, ali diz que o objetivo é o combate ao tráfico de drogas e furtos nas proximidades das escolas dos bairros. Obrigado, vereador Edson. Ficou pequena a letra ali. Aqui está maior, aqui atrás. Então, gente, há uma preocupação com os nossos jovens, esses pontos de tráfico de droga na frente das escolas. As nossas polícias, a Guarda Municipal, os órgãos competentes vêm fazendo um trabalho, mas a gente sabe que a dor de cabeça, muitas vezes, não adianta apenas tomar uma aspirina, ela precisa ser tratada na raiz, na base. Se tu tem um problema de estômago, vereador Edson, ele deve ser tratado o problema de estômago, tu vai estar sempre repetindo, né, remediando, né, enquanto não tratar a causa, nós não vamos resolver esse problema, vamos ter só o aumento desse problema. E nós, como falamos muito aqui, e eu também sou desse acordo, não adianta só construir presídios, tem que construir escolas, mas no mesmo momento que nós temos que construir escolas, nós temos que fortalecer as campanhas também nas nossas escolas, para que as nossas crianças sejam educadas, seja trazido esse tema, talvez com mais ênfase nesse tema, né? De prevenção às drogas, de combate às drogas, de conscientização dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, é um assunto muito importante, preocupante esses dados, quando a gente se depara com esses dados e a gente não vê que não tem uma frente aqui, eu vi que tinha essa lacuna desse importante assunto que precisava ser tratado aqui. Então, aqui, ó, aqui ficou melhor. O impacto na vida e na saúde. Aqui outra notícia do ZH também, ó, do GZH de 2025. Jovens de 16 e 17 anos estão sendo colocados na linha de frente no tráfico, tornando-se vítimas de confrontos e prisões. Por quê que eles usam? Por que as facções usam os nossos jovens, os nossos adolescentes? Os cabeça de lata, né? Que vão lá, muitas vezes, que nem quando a gente viu aquela terrível assalto que houve no carro forte aqui do nosso aeroporto, onde, infelizmente, faleceu um policial. Faleceu também um dos assaltantes lá no confronto. Mas, às vezes, é o tal daquele que é botado na linha de frente, que é o motorista, que é o tal do cabeça de lata, que vai lá, que nem tem muita consciência, muitas vezes, do que está fazendo ali. Muitas vezes está fazendo aquilo ali porque precisa ganhar um troquinho, precisa ganhar um dinheiro. Infelizmente, vereadora Andressa, nesse mundo, né, não exige qualificação profissional, não exige muito currículo. E hoje em dia, aqui no nosso mercado, no mercado de trabalho, tem essa exigência, né, de qualificação. Então, aí que a gente vê que entra esse dado aí, ó, de jovens de 16, 17 anos, sendo colocado na linha de frente, precisando talvez de um auxílio a mais, de um incentivo a mais, de uma ênfase a mais numa campanha de qualificação profissional, onde esses jovens possam ter uma oportunidade de ter uma renda para poder, né, ter uma melhor qualidade de vida, dar uma melhor qualidade de vida para os seus pais, onde eles não tenham que, muitas vezes, se obrigar a se sujeitar a isso, infelizmente, porque eles estão numa encruzilhada da vida. A oportunidade que vem naquele momento, o que mais for trabalhado, o que for oferecido, infelizmente ou felizmente, é o que vai levar os nossos jovens. Seja, então, uma oportunidade boa de trabalho, de curso profissionalizante, onde eles verem que ter um trabalho digno, ter uma renda, ter um ganho digno, né? É uma dignidade humana, o que dignifica o ser humano é o trabalho, é o seu sustento, né, do seu suor, onde muitas vezes eles não têm essa oportunidade tão acessível assim, e vem, infelizmente, esse mercado negro e coloca essas condições, essas opções para os nossos jovens, e acaba levando muito deles, muitas vezes. Seu à parte, vereador D'Ambrosio. Quero parabenizar pelo tema, que é preocupante, e nós precisamos também assumir a nossa culpa. E o poder público precisa fazer a sua parte. Eu tenho aqui o projeto pronto para um centro de formação jovem no Vila IP, para que a gente tenha cursos para jovem aprendiz. Tem uma emenda de 300 mil da deputada, falta
da deputada Denise, faltam ainda 700 mil e eu espero que o governo coloque esse recurso para que nós tenhamos ali um centro de formação jovem. Também um trabalho magnífico do Mão Amiga, através do Frei Jaime, onde as escolas foram abertas, os centros comunitários, para curso de líder e metrologia para quem não tem condições de pagar, curso gratuito. Então, o poder público precisa fazer a sua parte também. Então, parabéns pelo tema e é uma preocupação de toda a sociedade. Obrigado. Lhe agradeço, vereador D'Ambrosio, pela contribuição. Saiba que o senhor tem um parceiro aqui para nós puxar dentro dessa frente, inclusive o senhor que assinou junto para protocolar essa frente. Então, lhe convido para fazer parte, em momento oportuno, dessa frente, para a gente estar trabalhando essas frentes e esses temas, né? Então, aqui nessa tela ficaria melhor se aparecesse. Ficou quebrado ali atrás. Isso, declaração de líder, por favor, presidente. Segue em declaração de líder a bancada do PL, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente. Então, aqui seguindo, notícia do Leovê 2024. Mais de 200 caxienses internados por ano no SUS para tratamentos de dependências químicas, droga, álcool, ocupando vagas. E está ali, como eu disse, pessoal, de tudo que eu trago aqui, está ali a fonte embaixo para quem queira pesquisar essas informações. Eu prefiro até botar um número baixo, por baixo, do que falar números altos aqui que fogem de uma realidade e de uma verdade. Então, essas pessoas, como eu falei no início, ocupando um espaço, muitas vezes, um espaço de consulta médica, de cirurgia, de leito hospitalar, na nossa UPA, das nossas crianças, das nossas mães, né, das gestantes, das pessoas idosas, aonde poderia ser evitado, aonde poderia ser trabalhado, aonde poderia ser prevenido, feito um trabalho preventivo, né, através da escola, através de campanhas, né, do poder público, como falou aqui o nosso vereador, colega vereador D'Ambrosio, através de incentivo, né, de programas de qualificação profissional, né, poderia estar realmente trabalhando a causa desse problema para não ter que atender lá na frente, que dá muito mais despesa, inclusive, vereador D'Ambrosio. Muito mais despesa, se torna muito mais caro. Então... Uma parte, vereador Pedro. Sim, de imediato, vereador. Vereador Pedro Rodrigues, queria lhe parabenizar pelo tema trazido e fazer algumas reflexões, né? O senhor comentou que o número de pessoas que acabam acessando serviços de saúde é enorme. E quando a gente tem crianças e adolescentes que crescem em lares onde as suas famílias já têm ali um histórico com drogas, é muito mais fácil que elas tenham acesso também, né, na vida ali da juventude e depois na vida adulta. Então, é necessário que a gente tenha medidas e ações que façam com que a gente possa quebrar essa roda que faz com que as crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de vício, né? E como o senhor colocou, é um problema de saúde pública. Nós precisamos tratar isso urgentemente. Muitas vezes eu vejo uma criminalização das pessoas que usam drogas, sendo que se a gente for conversar com as famílias da nossa cidade, a gente vai ver que muitas pessoas têm esse problema, né, que precisa ser enfrentado como ele é, que é uma questão de saúde pública. E também na linha que o vereador Zé D'Ambrosio trouxe sobre perspectivas, né? Muitas vezes a gurizada não tem perspectiva mesmo de futuro, porque a gente vive numa sociedade, vereador Pedro, que vende a ideia do imediato, que é tudo para ontem, né? E aí acaba que o tráfico, né, essas formas de viver, enfim, parece que elas dão respostas mais imediatas do que a profissionalização, a educação e o trabalho. Então, o Estado precisa facilitar o acesso das pessoas, né, a essas políticas para que a juventude tenha uma perspectiva para além do vício, né? Então, é todo um círculo vicioso que a gente vive na nossa sociedade, mas é fundamental que a gente possa ir na raiz do problema. Então, lhe parabenizar pelo tema trazido. Muito obrigado, vereadora Andressa, pelas contribuições. Essa é uma parte, aqui vereador. somou bastante. Sim, de imediato, vereador Fantinel. Vereador Pedro, parabéns pelo seu empenho, pela pauta que o senhor traz. É uma pauta que ela não envolve só a questão da criminalidade. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais grave, ela é muito mais prejudicial à nossa sociedade e que a gente tem que enfrentar. Mas para poder enfrentar esse tipo de coisa, nós, como simples parlamentares ou cidadãos, a gente não tem força para isso.
é necessário que o próprio judiciário comece a agir de forma diferente. É a única forma da gente resolver esse tipo de problema. A gente está enfrentando uma situação que parece que não tem volta, e aqui até, isso me dá até nojo falar, mas é importante que a gente relembre, né, daquela questão que aconteceu há poucos dias aí, daqueles desembargadores lá que absolveram, né, um traficante de 35 anos, porque diz que vivia uma vida de família com uma menina de 12. Só que esse, vereador Pedro, esse só veio à tona na imprensa e por tudo, porque foi um desembargador. Mas basta nós aqui, vereadores, que visitamos as periferias das nossas cidades, as áreas mais pobres, onde infelizmente tem uma força muito grande o tráfico, nós sabemos que tem de penca menina de 12, 13, 14 anos grávida de traficantes. De todas as idades. De todas as idades. Ali ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Ninguém se movimenta. Esse caso só veio à tona porque era um desembargador. Então está na hora deles abrir o olho e olhar na geral. É como eu digo, tem que olhar na geral e não olhar só ao teu redor, para a gente poder encontrar uma forma de solucionar esse grave problema no nosso país. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. De imediato, vereadora Daiane, eu ainda tenho o outro tema que eu ainda vou trazer nesses 3 minutos. Vereador Pedro, parabéns pelo tema e pela abordagem que o senhor traz isso, né? Também falando da questão da falta de oportunidades, né? E aqui eu vou falar um pouquinho das oportunidades que eu participei, estou olhando assim que tem na nossa cidade, que a gente como vereador, né, tem que valorizar e apoiar para que ela continue acontecendo, né? Estive no final de semana no projeto Imperadores, lá no São Caetano, onde mais de 140 crianças, né, até os 15, 16 anos estão jogando bola. Por exemplo, falei com a Marildo da CUFA, que tem curso profissionalizante acontecendo lá no Cidade Nova, né, de lead metrologia. Recém também entregaram os certificados para auxiliar administrativo. Lá no Fátima está acontecendo o curso de garçom, recém aconteceu, e agora inscrição de manicure, que é a CUFA da Central das Favelas, uma parceria aí com o poder público. Então, essas parcerias e essas atividades aí voluntárias a gente tem que valorizar, que são realmente colocando as nossas crianças e os nossos jovens, né, profissionalizando para o mercado de trabalho, para não acontecer muitas dessas situações aí. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereadora. Não está passando esse passador aqui. Tá. A outra parte, então, agradeço a vereadora Daiane, a todos os colegas. Quero passar rapidamente esses 2 minutos. Essa outra parte aqui, que faz parte dessa mesma frente que nós estamos protocolando, e agradecendo os vereadores que assinaram e convidando os demais vereadores que queiram participar. Defesa e proteção à vida. Agora foi. Conforme DataSUS, foram cerca de 180 internações em 2024 por consequência de abortos ilegais em Caxias do Sul. A estatística evidencia que o aborto é uma ameaça direta à vida da mulher, além de interromper a vida do nascituro. Então, isso aqui é uma pauta que sempre eu vou defender. Eu sempre digo aqui, pessoal, que eu respeito a opinião de todos e eu não sou contra projeto de ninguém, ideologia de ninguém. Eu sou a favor de defender os meus princípios e valores e as minhas ideologias e as minhas pautas. E naquilo que a gente concorda, beleza, e naquilo que a gente discorda, beleza, cada um faz o seu trabalho, né, vereadora Marisol? Então, mais um dado aqui, né, trouxe essa frase aqui, que nenhuma política pública é eficaz se não priorizar a dignidade da pessoa humana em todas as suas fases. A vida, desde a concepção até a sua morte natural. Vou passar aqui. Né? Então, essa frente parlamentar em defesa e proteção à vida, prevenção e combate às drogas, o que é esse grupo? É suprapartidário. Nós temos aqui colegas vereadores que assinaram com nós, de esquerda, de direita, para a gente protocolar essa frente aqui, o qual eu quero agradecer os vereadores mais alinhados à esquerda, como o vereador Jack, o vereador D'Ambrosio e outros, que eu não vou citar aqui para não esquecer de ninguém. Agradeço nesse momento, porque é um assunto de importância, de grande relevância, né? Proteção da criança e da família, que é a base da sociedade. Como sempre fala aqui o vereador, colega Capitão Ramon, que a família é a célula máter, né, da sociedade. Vamos lá.
Vamos passar aqui, mas esse que tem muita coisa para ler. Então, pela proteção da família... acho que passou tudo de uma vez agora. Pela proteção da família e defesa da vida, nessa frente parlamentar de prevenção e proteção à vida, prevenção e combate às drogas. Estamos terminando já aqui. Tá. Seria isso, senhor presidente. Deu bem certinho o tempo, deu uma atrapalhadinha aqui, mas deu tudo certo. Muito obrigado, presidente.